Fala pessoal, agora eu vou passar para vocês exercícios sobre composição fotográfica. Então vamos lá. Na nossa aula a gente aprendeu 11 técnicas de composição, 11 dicas, 11 regras de composição, que são elas: regra dos terços, linhas, molduras naturais, simetria, assimetria, reflexos, formas geométricas, contraste, luz e sombras, cores e a última que é para quebrar todas as regras anteriores. Eu queria que vocês fizessem pelo menos 2 fotos com cada uma dessas. Eu sei que muitas das vezes a gente primeiro fotografa e depois analisa a composição que a gente fez, né? Mas como vocês estão nesse curso, a ideia é para exercitar, então eu queria que vocês se esforçassem um pouquinho mais, né, para fazer pelo menos 2 fotos com essas regras. Se vocês não conseguirem logo, não tem problema. Tipo assim, em uma saída fotográfica, eu não sei se vocês vão conseguir fazer todas. Aí vocês estipulem 1 mês, 2 meses, para que vocês consigam fazer, né, pelo menos 2 de cada, e aí depois vocês analisam, né? Lembrando que fora do curso, fora das aulas, como eu falei anteriormente, na verdade eu fotografo e depois eu vejo o que eu fiz, né? Às vezes eu consigo analisar antes, mas por exemplo, a primeira foto que eu mostrei da regra dos terços, que é de uma pessoa passando e os pássaros meio que saindo da cabeça dela, foi totalmente ao acaso. Eu não pensei naquele cara, na verdade eu estava fotografando só as revoadas e aquela pessoa, ela entrou simplesmente ao acaso. Não foi algo nem pensado, quando ela entrou na cena eu fiquei até com raiva, porque eu nem queria fotografar ela. E assim, foi totalmente ao acaso. E aí depois, quando eu fui ver as fotos, quando eu fui ver o resultado final, na verdade, a que eu mais gostei foi a foto que o cara passou, né? E aí ele se encaixou certinho na regra dos terços, né? E eu trouxe como exemplo. Mas o que eu quero dizer com isso é que no dia a dia de vocês, não necessariamente vocês vão ficar tipo assim, pensando, só vou usar a regra dos terços, só vou usar a moldura natural, só vou usar a simetria. Não, é algo muito natural, que a gente vai fotografando e depois analise, né? Eu só gosto de analisar realmente porque depois a gente passa a entender mais o nosso olhar mesmo, quais são as regras que a gente gosta, o que a gente acha mais interessante. Então esse exercício eu acho que vale a pena. Por mais que vocês não façam em uma saída fotográfica todas as fotos com todas as regras, pelo menos, né, deixa um prazo de 1 mês, 2 meses para vocês irem fazendo aos poucos, tá? E aí eu vou passar aqui para o exercício 2. Quando vocês estão diante de um assunto que vocês querem fotografar, que vocês acham relevante, eu queria que vocês fizessem o exercício de não fazer apenas uma foto. Tentem fazer pelo menos umas 5 fotos, 4, 5 fotos, com ângulos diferentes, com distâncias focais diferentes. De repente vocês fazem uma foto no nível dos olhos, depois abaixa, faz uma mais rente ao chão, depois faz uma de cima, depois dá a volta no assunto, faz de um ângulo lateral, né? Busquem composições diferentes do mesmo tema. Isso é muito legal porque tem situações que a gente não vai poder voltar e refazer a foto, tipo assim, numa viagem, né? Ou fotografia de rua, que é uma coisa que acontece muito rápido. Acho que vale a pena quando a gente está diante de uma cena que a gente gostou, que a gente achou interessante, tentem fazer variações dessa cena, saiam da zona de conforto, né, e busquem novos enquadramentos, né? Por mais que numa foto que você veja, poxa, que legal, ficou até uma regra dos textos bacana, mas deixa eu ver essa mesma foto com simetria, você se aproxima um pouquinho mais, centraliza o assunto, né? Então, de repente essa foto se eu fizer no contraluz, usando luz e sombra, então vocês podem buscar diferentes ângulos para uma mesma cena. Então esse é um exercício bem legal de composição para vocês explorarem. A gente vai para o exercício 3. Tá? Esse exercício é bem legal também, que é mesmo sem câmera, se vocês estiverem sem a câmera de vocês, sem o celular, vocês podem estar o tempo todo treinando o olhar de vocês. Então, ou seja, vocês podem estar vendo um filme que tem regra de composição legal, que a gente pode estar explorando, que a gente pode estar vendo, poxa, de repente esse diretor gosta de regra dos textos, de repente esse trabalha muito perspectiva, ou então tem um diretor de fotografia que valoriza muito luz e sombra, né? Então vocês não estão nem fotografando, vocês estão exercitando a fotografia, vocês estão exercitando composição fotográfica. Eu acho isso muito legal, porque as imagens elas estão presentes no nosso dia a dia de várias maneiras, né? Tem filme, tem anúncios publicitários, vocês podem ver as fotos que estão nos anúncios, que regra o fotógrafo usou, ou de repente vocês estão vendo rede social, né? Estão vendo fotos de amigos de vocês, fotos de amigas de vocês. Nem precisa ser fotógrafo profissional, de repente as pessoas usam muitas regras, às vezes de maneira intuitiva, sem saber, sem nunca ter estudado composição,
né? Tem gente que gosta de simetria, tem gente que adora moldura natural, sem mesmo saber o conceito disso nas fotos. Então vocês podem estar explorando muito rede social também, né? Vocês podem estar explorando revistas, cartazes, outdoor. Pode falar, Lucas, mas eu não tenho tempo, minha rotina é corrida. Mas na ida para o trabalho de vocês, quando vocês saem de casa, quanto de imagem vocês veem? Vocês estão no meio da rua, no trânsito, olha a perspectiva da rua, né? Também já uma dica de composição que a gente viu na aula de perspectiva, na aula de linhas. Né? Se você estiver dentro do carro, a moldura natural da janela também já é uma dica de composição. Então a gente está sempre rodeado por imagens. Né? Então vale a pena a gente estar analisando, né, no nosso dia a dia essas imagens que estão ao nosso redor e que de repente dicas de composição tem, que regras de composição tem, que podem, né, que a gente pode estar exercitando sem estar com uma câmera, sem estar fotografando. E assim o tempo todo a gente está exercitando fotografia, exercitando composição também. Eu achei muito interessante, uma vez estava nas Ilhas de Belém, né, fotografando, e uma criança, ela estava me vendo fotografando e ela ficou encantada, e aí ela quis me imitar, né, e aí ela não tinha câmera, ela pegou um CD e colocou diante dos olhos. Eu achei genial isso daí, porque esse gesto que ela fez é exatamente o gesto que a gente faz para fotografar, e o enquadramento dela ficou, né, no círculo do CD. E aí é como se ela tivesse o mundo fotografando pelo CD. Então essa é uma ideia genial, né, que ela teve. Então casa muito com esse exercício, que mesmo sem câmera a gente pode estar exercitando nosso olhar, mesmo sem câmera o tempo todo a gente pode estar treinando fotografia, mesmo com o CD, mesmo imaginando no CD só aquela composição. Poxa, quantas composições, se a gente pegar um CD e colocar na frente do rosto, quantas composições a gente não pode fazer, né? Quantos recortes de enquadramento a gente não pode estar fazendo no nosso dia a dia. Se a gente pegar um papel, muitos professores fazem isso também, né? Pega um papel A4, aí corta no formato de um sensor full frame ou APS-C, e aí usa esse enquadramento só para ver quantos recortes tem diante da gente que a gente nem percebe, né? A gente pode estar exercendo composição. Então eu acho isso muito válido, né? A gente está o tempo todo praticando, porque a gente não vai cair naquela desculpa também, não tenho tempo para exercitar, a minha rotina é muito puxada. Não, na verdade a gente sempre está, a gente pode estar exercitando a fotografia. E para encerrar, eu gostaria só de reforçar isso, né? Usem bastante as regras de composição, testem bastante, mas sempre seguirem, sempre fiquem norteados pelo gosto de vocês. Se a foto de vocês está agradando vocês, se vocês estão felizes com as fotos de vocês, isso é o mais importante, isso é mais importante do que qualquer regra, do que qualquer dica. Tá? Então a gente coloca essas opções aí de dica, de regra, para expandir ainda mais o horizonte de vocês, mas o principal é que vocês gostem das fotos, que vocês achem interessante, que vocês continuem motivados e motivadas a continuarem fotografando, que vocês, enfim, fotografem do jeito de vocês. É isso, espero que vocês tenham gostado. E são muitas informações, né, que a gente passou no nosso curso de composição, mas como é um curso gravado, vocês podem voltar a qualquer momento em cada tópico e revisar, né, para tirar dúvidas, né, e eu tenho certeza que vai ser muito útil na carreira de vocês, na vida de fotógrafos e fotógrafas de vocês.